O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Antes de tudo, é necessário nós compreendermos que mediante a obediência à vontade de Deus, é mediante a obediência aos mandamentos que nós seremos salvos. É mediante a obediência aos mandamentos que um dia, no tempo oportuno, nós moraremos com Deus, ganharemos o céu. Esse é o ponto de partida, e a partir disso compreender todo o restante. Como seremos salvos? Se obedecermos aos mandamentos. Então nós já temos o norte, nós já sabemos por onde e para onde caminhar. Por onde? Por meio dos mandamentos, obedecendo os mandamentos. Para onde? Para o céu, nos encontrarmos com Deus. E sem dúvida, esta deve ser a nossa grande meta, a principal meta, a mais importante meta. Em outro momento, o próprio Senhor vai dizer: que adianta o homem ganhar a vida inteira, o mundo inteiro, se vem perder a sua vida? Em outras palavras, para que adianta possuir tantas coisas em vida, viver com vida tranquila, mas perder o céu? Que adianta? Então, partindo do princípio, do ponto que, para nós nos salvarmos, para nós chegarmos ao céu, para nós chegarmos à eternidade, é necessário obedecer os mandamentos. Então não nos resta dúvida de seguir por aí, não tem outra escolha. Se tivesse outra opção, a gente poderia até pensar nela, mas não. Então, se não tem uma outra opção, cabe a nós simplesmente obedecer. Mas por uma causa maior, a obediência nos leva exatamente a fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, nós conseguimos chegar no céu. Que assim seja. Todos os dias nós possamos fazer a opção pela vontade de Deus. Mas essa vontade de Deus passa pela obediência aos mandamentos. Olha só, é preciso fazer a vontade dele. Mas como fazer essa vontade? Obedecendo suas leis, obedecendo seus mandamentos. Por isso que obedecer aos mandamentos, seguir os mandamentos, seguir as leis divinas, não pode ser um peso para nós. É o contrário, precisa ser uma alegria. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus com alegria, entendendo que a vontade de Deus é o melhor para nós. Não tem opção melhor para fazer na vida senão obedecer a Deus, obedecer aquilo que Ele nos pede, obedecer aquilo que Ele nos manda. Exatamente com esta dimensão, que é obedecendo a Deus, nós vamos chegar um dia para morar com Ele. Tem coisa melhor do que isso? É o melhor. Um dia morar com Ele no céu, por todo o sempre.
É interessante e vale a pena esta reflexão, que nós não temos tanta dificuldade de obedecer às leis humanas, não. A gente segue direitinho as coisas práticas da vida. Quando alguém coloca o seu currículo numa determinada empresa, só que não vai para a entrevista de trabalho, naquela entrevista é passado lá o que ele vai fazer, quanto ele vai ganhar, o horário que ele tem que entrar, o horário que tem que sair, as regras que regem ali a empresa, e a pessoa se submete tranquilo, mas feliz da vida, sai de lá feliz, eu consegui um emprego, rapaz, mas se submetendo às leis próprias, e tranquilo. Daqui a pouco, voltarei para Cuiabá, onde eu estou, levando com muita alegria a Laís junto comigo, a missionária que está indo para compor a nossa missão. Eu tenho que chegar no horário, senão eu fico para trás. A passagem já está comprada, check-in feito, mas se eu chegar horário depois eu fico, e tchau. Terei que me submeter a essa lei, a lei do horário, imposto pela empresa. E estou tranquilo e sei que devo seguir. Vamos sair no horário correto aqui, para chegar no horário correto lá, para então chegar em Cuiabá. Nós nos submetemos às leis humanas sem reclamar. E são necessárias as leis humanas. A questão é que nem sempre nós nos submetemos às leis divinas, às leis de Deus. Reclamamos, queremos mudar, dizemos que não é assim. Meu Deus do céu, se as leis humanas nós obedecemos com tanta facilidade, por que não obedecer às leis divinas, às leis de Deus? Leis essas que são eternas, leis essas que fazem com que nós um dia cheguemos para morar junto de Deus. Seria o suficiente para a gente não reclamar, seria o suficiente para a gente não mudar. Se eu disser, é o seguinte, o voo é às 16, eu vou chegar só às 17, ficou, tchau, não vai mais não, tem que comprar uma nova passagem. Tenhamos cuidado para não querer mudar as leis de Deus, assim como mudar uma lei humana, e aqui eu me refiro a uma viagem, cuidado para não ficar para trás. Cuidado para não estar mudando as leis divinas e ficar para trás. E nós não podemos ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. Nós precisamos, nesse caminho que estamos fazendo, chegar ao nosso destino, que é o céu. Mas para chegar ao céu, é preciso obedecer aos mandamentos. É preciso obedecer as leis divinas. Isso tem que estar muito claro para nós. E se alguém chegar com um discurso diferente desse, não é bem assim não, os tempos mudaram, padre. Corra de quem usa essa expressão, viu? Saia correndo como o cão corre da cruz. Os tempos mudaram. O tempo pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Passarão céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é eterna. Muitos estão deixando de ser fiéis à palavra de Deus, que é eterna, que é imutável, para seguir as ideologias da vida, para seguir os teólogos da vida. Quem quiser seguir os teólogos da vida que estão mudando, estão interpretando a palavra errada, que siga. Eu quero seguir as leis de Deus, seguir a palavra de Deus, seguir os ensinamentos da igreja, porque é seguindo os ensinamentos da igreja, as leis de Deus, que eu tenho segurança que poderei chegar no céu. Não pelos méritos pessoais, não, que a salvação é graça, porém é sabendo que é obedecendo aos mandamentos que a gente consegue chegar lá. Como é que a igreja tem certeza que após a morte de alguém, essa pessoa está no céu? O que a igreja analisa em primeiro lugar? Se ela foi fiel aos mandamentos, se ela foi fiel à igreja. Olha só, rapaz,
Se ela foi fiel à igreja, aos mandamentos, às leis divinas, a igreja diz o quê? Está no céu. Ou seja, a gente sabe o caminho, viu? E a gente sabe como chegar lá. Sabe o caminho e sabe como chegar. Então não queira inventar moda não, pelo amor de Deus. Não invente moda não. Siga os mandamentos, siga as leis de Deus, siga a igreja. Se alguém falar o contrário daquilo que a palavra ensina, corra e permaneça fiel à palavra. Não penseis que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus é o cumprimento perfeito da lei. Sigamos a Ele, sigamos o que Ele nos ensina. E um dia, com Ele, moraremos por todo o sempre. Mas para morar com Ele, é preciso seguir as suas leis, os seus mandamentos. Em tudo, fazer a sua vontade.